Bom dia, senhor presidente, nobres pares. Eu quero aqui trazer um assunto que julgo importante. Eu vou voltar naquele assunto sobre a questão do homem estratégico do prefeito Guerra, que é o senhor Heron, e quero trabalhar alguns aspectos aqui de legalidade. Mas antes disso, apenas pontuar, e acho necessário reiterar essa questão quanto à nossa vocação enquanto oposição nessa legislatura, que nós estamos à disposição, os nossos 3 mandatos do PT, seja o meu mandato, o mandato da vereadora Denise ou do deputado federal Pepe Vargas, nós temos como linha política, como diretriz, auxiliar, ajudar, ter como foco a cidade de Caxias do Sul. Então, quero deixar bem claro que nós estamos à disposição do prefeito Guerra no que for preciso. E sempre que houver boas iniciativas, nós estaremos apoiando, seja a manutenção da tarifa, a questão de cobrar dos médicos que cumpram com o ponto, a questão da redução do reajuste da água, a corte de verbas da representação dos CCs, mas nós também temos a obrigação política, moral, de pontuar questões que nós achamos que precisam de ajustes. E eu preciso aqui recapitular, senhor presidente, eu farei de uma forma breve. No dia 24 de janeiro, já houveram várias notícias públicas. Eu vou trazer uma delas, que eu me apoio, porque foi uma entrevista do homem estratégico de Guerra, o senhor Heron Groller Fagundes, no dia 24 de janeiro. E nessa entrevista, e eu vou aqui destacar 3 partes, fica claro que o senhor Heron tem um importante papel no governo, que vai além de ser presidente do PRB. Tem uma interferência direta no governo nas questões administrativas. E isso se interpreta a partir das próprias palavras do senhor Heron. Então, o jornalista pergunta, o senhor é exatamente o quê? Um conselheiro de Guerra na prefeitura? Como se define? Aí ele responde, me defino como um conselheiro do Guerra, tranquilo, foro pessoal, inclusive a amizade é algo que tem que ser cultivado, é algo bonito, mas depois ele conclui, e do governo. Aí já começa a ter um problema. Aí depois o jornalista pergunta, o senhor é o coordenador de reestruturação do governo? Quais suas funções? A gente está de uma forma muito minuciosa e pormenorizada, vendo que pode melhorar na vida do cidadão. Depois, na pergunta seguinte, ele diz que ele é um voluntário do governo. O que ocorre? Ocorre que o vice-prefeito, pessoa que merece nosso respeito e que tem se destacado pelo diálogo com essa casa, e as virtudes nós temos que reconhecer, ele fez um pedido de informações para a Procuradoria-Geral do município, questionando sobre trabalho voluntário no gabinete do vice-prefeito. Ocorre que a Procuradoria-Geral do município respondeu, e eu vou pedir que a nossa assessoria coloque aqui, para que a gente possa identificar qual foi a opinião, ou qual é a opinião da Procuradoria-Geral do município sobre trabalho voluntário no gabinete. Essa é a primeira parte do parecer, tá? Ele tem a data do dia 13 de janeiro, um documento recente, eu peço que vá para a segunda folha. Aí o procurador, doutor Leonardo, ele conclui, com isso, opino no sentido de que somente seja possível a realização de trabalho voluntário através de regulamentação da matéria, através de decreto e através de realização de termo de adesão. Então vejam, quando a gente fala do direito público, só pode ser feito o que tem algum amparo legal. Nós temos N casos, quem trabalha no judiciário sabe, de penas alternativas. Seja um adolescente, qualquer pessoa comete um ato infracional, um crime, existem as penas alternativas, e muitos prestam serviço voluntário para o município, inclusive. Só que aí há um convênio do judiciário com o município, e aquela pessoa que presta trabalho voluntário tem um registro. Tem um registro funcional dos dias que trabalha, qual é a tarefa que executa e o responsável por observar essas tarefas. Quando a gente recorre lá à Lei 9.608 de 98, cujo caput do artigo 1º foi alterado pelo então presidente Michel Temer, que estava substituindo, hoje definitivo, o ano passado, diz o seguinte, essa lei federal. Considera-se trabalho voluntário, para fins desta lei, atividade não remunerada prestada por pessoa física, que é o caso do senhor Heron, a instituição privada ou sem fins lucrativos. Aí no artigo 2º diz o seguinte, o serviço voluntário será exercido mediante a celebração de termo de adesão entre a entidade pública ou privada e o prestador do serviço voluntário, dele devendo constar o objeto e as condições de seu exercício. Então, é necessário
que essa situação do senhor Heron, que nós respeitamos, e inclusive o prefeito Guerra tem a prerrogativa de nomear ou entender quem ele julgue a pessoa correta, precisa do devido amparo legal. Então, o prefeito Guerra precisa fazer um decreto para regulamentar essa situação de trabalho voluntário. Lembro que o vereador Bandeira tinha um projeto nesse sentido. Inclusive, eu fui relator na CJ, exarei parecer pela inconstitucionalidade por ter visto de origem. Mas Vossa Excelência estava correto. Vossa Excelência identificou uma lacuna que precisava ser objeto de legislar, fez, e infelizmente, essa casa em visto de origem. Então, fica aqui a nossa sugestão de que o prefeito Guerra precisa, através de decreto, regulamentar a situação e precisa fazer o documento correto, o termo correto de adesão. Inclusive, essa lei federal, nossa presidente, ela tem um anexo, inclusive com modelinho. É fácil, inclusive, para o governo municipal, é só ir lá na internet, pega a lei, que é a lei 9.608, e lá no anexo vai ter, inclusive, o formulário, é só preencher e também fazer o decreto. Porque nós precisamos dar amparo legal. É um governo formado por gestores e que nós precisamos dar tempo, inclusive para muitos deles que não conheciam a cidade, conhecer a cidade, ter tempo de governar. Mas daqui a pouco, além do senhor Heron, que deve ter expertise em algumas áreas, por ser tão importante para o governo, podem haver outros gestores que possam querer se somar, auxiliar o governo, e precisa ter o devido instrumento legal. Por quê? Porque se nós tivermos algum ato fiscalizatório, algum questionamento a ser feito a qualquer um dos secretários, basta esse plenário aprovar a convocação, o vereador fazer um pedido de informações, ser convidado em comissões para debater o assunto, e nós temos meios de fazer a fiscalização. E quando se trata de uma eminência parda, com influência direta no governo, mas que não tem nenhum cargo, não tem nenhum amparo legal que regulamente a função, como é que se fiscaliza? Quando o senhor Heron vem aqui na pergunta e diz que há pessoas, né, um grupo político, né, que aconselha o governo e que ele seria o interlocutor, nós precisamos saber quem são essas pessoas até para poder fazer o bom diálogo. A democracia, ela necessita desses elementos. Então, eu faço aqui uma fala no sentido de pedir que o governo faça essa regulamentação. Nós não em tom de denúncia, até porque não é o tom da minha fala, é um tom de um ajuste a ser feito necessário, até porque podem ocorrer outras situações ligadas ao Executivo e que precisam de amparo legal, nós iremos notificar o Ministério Público dessa situação para que se manifeste. E nós temos que cumprir esse papel. Porque quando nós falamos da coisa pública, nós estamos numa era da transparência, do controle social que não tem mais volta. Então, daqui para frente, vai ter que ter cada vez mais controle social, cada vez mais transparência e cada vez mais fiscalização. E principalmente para quem é vereador de oposição, oposição no sentido técnico, dialético da palavra, e não no sentido de ser opositor sistemático do governo, precisa cumprir o seu papel de fiscalizar. Quero dizer que, inclusive, eu tinha preparado para trazer para a tribuna o assunto sobre o início do ano escolar, a questão dos uniformes, mas tive uma conversa democrática, republicana com o vice-prefeito, e solicitei a ele se já havia algum retorno do parecer por ele solicitado. E ele, democraticamente, me passou esse documento, que é um documento público, que não tem que ficar escondido. Então, tem que saudar, né, a postura do vice-prefeito, que sem conluio, sem conversar às escondidas, mas numa conversa democrática, republicana entre um vice-prefeito e um vereador, eu solicitei a ele esse documento, ele me passou a resposta da Procuradoria-Geral do município, e nós podemos, a partir dessas informações, enquanto Poder Legislativo, sugerir ao prefeito que faça o decreto, regulamente, e faça o termo de adesão do voluntário, senhor Heron Groller Fagundes. E, em sendo voluntário, nós temos que elogiar essa postura do senhor Heron, porque é importante que o município possa contar com a abnegação de pessoas que dedicam o seu tempo, a sua inteligência e o conhecimento ao município, porém, de forma regulamentada e de forma legal. Porque no poder público não é confraria, não é grupo de amigos, não é grupo de empresários que nós não sabemos quem é máquina pública. E máquina pública, nós sabemos que precisa de todos esses elementos. Então, senhor presidente, fica a sugestão ao prefeito, faremos a notificação ao Ministério Público para que se manifeste.
Para concluir, farei o gesto também, até porque é muito importante a função do líder do governo para fazer essa interlocução. Vou deixar também uma cópia do documento com Vossa Excelência. Era isso, senhor presidente. Obrigado.